Olá, tudo bem? Eu sou a Alessandra, eu sou paciente renal crônica, faço hemodiálise há 3 anos, vai fazer 3 anos agora em março, e eu tô vindo aqui para a gente estar conversando sobre a superação. Eu vi poucos canais que contavam sobre a história das pessoas e a forma com a forma de vida com que a gente tem que conviver, né? Eu era muito independente. Eu me formei em 96 como dentista na turma da Uniub. Meus Tô fazendo 25 anos de formada, né? Mas trabalhando mesmo, desde quando eu formei, em 97 eu já comecei a trabalhar. Em 99 eu passei no concurso da prefeitura aqui da minha cidade, de Barra do Garças. E eu sempre trabalhando, sempre tive sempre muito ativa, sempre independente. As pessoas conheciam o meu trabalho, gostavam do meu trabalho, porque eu procurava sempre fazer o que, o que eu gostaria de estar recebendo. Então, eu fazia um trabalho bem feito, tá? Tive meus altos e baixos na carreira, eu fui casada, casei, assim que me formei, eu me casei e me divorciei, tive 2 filhos, né? A Isabela nasceu eu estava com quase 24 anos, e tive o Guilherme 2 anos e meio depois, estava com 26 anos, e nesse meio tempo, em um exame de rotina, eu descobri que tinha um problema renal, em Dr. João Bosco, um médico amigo da família, fez o exame e, por acaso, ele descobriu o problema renal. Eu não tinha sintomas, eu não tinha problema algum, né? Não tinha perda da capacidade renal, não tinha nada. Mas tinha o problema e eu sabia que ia dar pipoca um dia. Mas a gente sempre acha que isso vai demorar séculos, não é nem anos, é séculos. Você acha que nunca vai chegar esse momento. E eu continuei, vida que segue. Então, eu me divorciei, eu casei novamente, eu tive mais 2 filhos, Felipe e Giovana. O Felipe eu tive quando estava com 35 anos e Giovana eu estava já com 36 anos. Me divorciei novamente e vida que segue, estava tranquila, não estava com problema, não estava dando sinais do problema, porque o meu é rim policístico, né? Então eu não tive problema com dando sinais, continuava tocando a minha vida tranquilamente. Até os 42 anos. Aí eu comecei a dar sinais, a saúde começou a se mostrar um pouquinho vacilante. Só que eu achava que era preguiça, era uma indisposição, a pressão alta demais, era difícil de controlar. Eu trabalhava, ainda continuava trabalhando demais, e a pressão sempre alta, até que aí eu fui retornando, né? A gente tem que fazer exames rotineiros, e nesses exames rotineiros já deu que eu estava com 25% da minha função renal. E aí, daí para diante, junta a perca da função renal, a gente fica depressivo, né? Porque a gente quer trabalhar, a mente da gente continua ativa, mas a gente não consegue, não consegue. E eu já tinha uma tendência à depressão, então eu fiquei muito fraca, muito ruim. E trabalhando ali na marra até que eu me aposentei.
vai fazer 3 anos que eu aposentei. Eu comecei a fazer diálise em março de 2019 e daí para diante estava sozinha na época, né? No meu segundo divórcio, meus filhos foram morar com o pai e com os avós. Então, assim, na época eu não entendia, sabe? Eu sofri muito quando eles foram embora e tal, mas hoje eu sei que, assim, as decisões que a gente toma, mesmo que são sofridas, elas têm um porquê depois. E para mim foi muito bom, assim, porque o pai também é responsável, é tão responsável quanto a mãe. E eu não tenho saúde suficiente para estar cuidando de 2 crianças pequenas. A minha caçula hoje está com 10 anos e meu menino tem 11, né? São 11 meses de diferença entre um e o outro. E o pai deles, ele toma conta, e a avó deles é uma avó maravilhosa, que ela toma conta muito bem, então o pai deles supre, e eu posso cuidar de mim, porque eu não tenho condição, às vezes, de cuidar nem de mim nesse período que eu tô, e eu passei por um período muito ruim. É disso que eu quero que a gente vai conversando durante esse tempo que a gente for, vou manter esse canal aberto, inclusive, né, quem tiver dúvidas, questionamentos, pode me perguntar, que eu vou me esforçar para estar respondendo todo mundo. E a minha filha mais velha, ela se formou em Direito, ela já mora sozinha, e meu menino, o Guilherme, né, quando ele fez 13 para 14 anos, eu levei ele para morar com o pai dele, que eu achava que homem tem que morar com homem, sabe? Assim, o pai tem que cuidar do menino, ele sempre quis morar com o pai dele, então eu estava só com a Isabela. Isabela se formou e ela está independente, e ela é vida que segue, né? Então eu estava só, já tinha 1 ano que eu fazia hemodiálise. E, e aí tinha um conhecido da família, né? Um amigo, que eu liguei para ele numa das minhas mudanças, né? Eu tinha mudado de casa, e aí eu liguei para ele. Ele mexe com informática, mexe com computador, ele é TI. E aí eu queria organizar a internet. Eu não queria fazer um ponto de internet onde eu estava, eu queria pegar, rotear do vizinho. E eu chamei ele para me ajudar. E aí ele foi depois do expediente, ele estava sozinho, eu estava sozinha. Falei, senta aí, vamos conversar, né? Aí a gente foi conversar, conversamos. E ele a gente, assim, eu já conheço a família dele há mais de 10, 15 anos e conheço ele também há muito mais tempo. Ele sempre deu manutenção nos computadores da minha casa, do meu consultório. E vamos conversando. E ele se propôs, ele viu, né? Eu falei para ele que eu estava doente, né? E estava com minha saúde bem abalada. E ele se propôs a andar de bicicleta comigo. Aí eu falei, esse rapaz está me rondando muito. E realmente fui andar com ele de bicicleta, mas gente do céu, tudo que o povo fala, que dá vontade de jogar a bicicleta no mato, cair esticada no chão, é verdade. Pelo menos assim, no começo, sabe? Eu só andei também uma vez. E não andei mais, peguei o garoto. Aí a gente ficou e começamos a... Era uma coisa, assim, casual, mas a gente começou a gostar de ficar junto, né? E foi ficando. E ele é 5 anos mais novo do que eu. Ele
me ajuda muito, sabe? Ele cuida de mim, ele tem um jeitão dele, assim, meio grosseirão do jeito de falar, sabe? Assim, não é grosseiro, ele é meio ríspido para falar, mas ele cuida muito de mim. E, principalmente, entende o meu problema de saúde, entende toda a minha problemática. E a gente tá fazendo agora, vai fazer 2 anos que a gente tá junto. E eu tive um período muito ruim, muito ruim. Acamada, eu tava engordando, entregue, mesmo tendo uma pessoa que eu achei que não ia ter mais ninguém, sabe? Na verdade mesmo, eu achei, sei lá, a gente fica entregue. Quando você começa a fazer hemodiálise, você fica, está nem aí mais. É meio que a vida acaba, assim, mentalmente, sabe? A gente fica muito abalada, é complicado. E aí a gente começou a namorar, ele me chamou para vir morar com ele, porque a prestação da casa e a minha aposentadoria não dava para eu manter, porque eu comprei uma casa, né? E eu tive que... Aí eu alugo a casa e com o dinheiro do aluguel eu pago a prestação da casa. E não perco. E ele me chamou para morar com ele, eu vim morar. E a gente tem se dado bem. E ele tem aguentado bastante as pontas, porque além da dor no corpo, da indisposição, ainda junta um pouco que a gente fica um pouco depressivo, sabe? E eu passei muito tempo deitada e passando mal. E eu não fazia um regime direito, sabe? De alimentação. Eu comia, eu bebia. E a gente percebe que tá ficando gordo, que tá ganhando peso entre sessões. Todo mundo fala, ai, você vai se sentir melhor se você não ganhar peso entre sessões, você vai ficar melhor. Mas a gente não consegue. É você olhar para um esforço, você sabe que ele precisa, você quer que isso aconteça, mas você não está disposta a pagar esse preço. E aí até que um dia você tem que acordar. Então, assim, eu já estava... E o pior de tudo é que a mente da gente continua ativa. Você continua 100% ativo. Você continua olhando para casa e querendo arrumar a casa. Você continua tendo vontade de fazer as coisas, você só não consegue. E a gente fica meio abaladinho, sabe? Então, isso assim, eu tô querendo, com isso, ajudar quem tá começando, quem já tá fazendo e não tá conseguindo manter o peso. Então, a gente vai estar junto, tá? Eu vou estar falando, né, o que eu tô fazendo, e vocês vão me acompanhando. Eu tô no processo, eu tô na fila de transplante lá de Goiânia. Viajo pouco para lá, porque realmente, assim, quando a gente aposenta, a gente tem que viver dentro do quadradinho, sabe? E tenho, sei lá, N ideias para fazer e pretendo fazer agora. De um mês para cá, eu comecei a melhorar bastante. E por isso que eu tive essa ideia de estar fazendo essa comunicação. A gente... Essa ideia veio de antes. Quando antes de eu ficar doente, eu tive algumas revelações na igreja e foi falado que era de Deus, que eu falasse, contasse a minha história, que ia ajudar. É uma história assim de superação. A gente precisa disso. Eu precisei disso. Eu vi várias
das pessoas contando, e hoje eu tô aqui para falar que realmente é possível. Então, assim, eu tomo remédio, eu tomo fluoxetina, tá? Além dos remédios que eu tomo fluoxetina, que me ajuda muito, assim, na questão da depressão. Depressão normal, que isso acontece mesmo, porque a gente tem uma vida mega ativa, você tem tudo pela frente, eu tinha um rendimento bom, tinha trabalho, eu tinha reconhecimento, e de repente parar tudo não é fácil, não é fácil mesmo. Então, eu comecei a tomar fluoxetina devagar e fui fazendo outras coisas que me faziam muito feliz, sabe? Comecei a segurar a boca, e eu tinha uma dieta da nutricionista, né? Mas eu não sei aonde que eu guardei ela. Andei tanto com ela dentro da moto, dentro do carro, para comprar essas coisas. Acabei que não comprei nada, não fiz a dieta, continuei balofa e ganhando peso. Até que eu baixei um aplicativo no meu celular de contar calorias, e comecei a fazer contando calorias, cortando tudo pela metade. Eu tive um pouco de... Tive que dar uma ajustada, porque eu, sabe, tava ficando fraca, me deu umas morredeiras. Eu fiz... comecei a fazer academia. E não acordo disposta, fitness, falo, nossa, eu vou para academia, mas eu vou, é um compromisso que eu fiz comigo, e todo dia pela manhã, no período da manhã, eu vou para academia. E tá dando certo, sabe? Bebendo menos água, tô controlando mais a alimentação, então não tô ganhando peso, eu já emagreci 5 quilos, então assim, tô muito satisfeita e quero que a gente que a gente vá junto. Quem tem o problema renal, quem não tem o problema e quer também acompanhar pra gente, pra me dar força mesmo, sabe? Então sejam bem-vindos. Eu gostaria que vocês mandassem para mim sugestões, o que vocês gostariam de saber, sobre o que gostaria que a gente conversasse mais, tá certo? Muito obrigada, é o primeiro vídeo, e assim, me segue, vamos junto, vamos começar e vamos fazer a nossa rotina diária, tá bom? Vamos acompanhando. Beijão para todos.